A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e nós estamos aqui para dar continuidade a esse lindo projeto da nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, que é o projeto da leitura bíblica diária. Esse projeto iniciou em 2019 e até aqui Deus tem nos ajudado, Deus tem falado com o seu povo, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir o pensamento e propósito do coração. Então, irmãos, nós estamos aqui em um lindo projeto. Esse projeto tem falado a muitas vidas, porque a palavra de Deus é viva. E nós estamos aqui a cada dia colocando um áudio, explicando o capítulo lido, e Deus tem falado conosco. Nós estamos estudando o Pentateuco. Nós já estudamos os 3 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, e nós estamos no 4º, estamos caminhando para o final, estamos aí praticamente na metade, e aí nós estamos aqui no capítulo de número 16. Moisés foi um grande homem de Deus, todos nós estamos acompanhando, desde lá do livro do Êxodo, nós estamos acompanhando e vendo a trajetória desse grande homem de Deus, um homem que foi chamado por Deus desde o seu nascimento. E lá em Êxodo 3, quando ele estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, ele foi chamado por Deus para uma grande obra, para tirar o povo das garras de Faraó, para poder libertar o povo que estava em uma grande escravidão, sendo oprimido, e Deus escolheu Moisés, um homem pesado de língua, um homem que não era eloquente. Ele mesmo fala: Senhor, quem sou eu para ir? Mande outro no meu lugar, Senhor. Eu sou pesado de língua, não sou eloquente. Quem vai me ouvir, manda outro. E nós vemos lá em Êxodo 3 que Deus chamou Moisés para que Moisés pudesse fazer uma grande obra, para que Moisés pudesse ir e libertar o povo. Então Deus deu uma autoridade para Moisés. A autoridade veio na vida de Moisés para que ele pudesse ser voz de Deus e libertar o povo das garras de Faraó. Então, em toda a sua caminhada, Moisés teve grandes problemas, grandes levantes na vida dele. Pessoas que confrontavam, pessoas que estavam insatisfeitas, murmuradores, pessoas que ficavam ali duvidando da sua liderança. Mas quando chega no capítulo 16, aí ficou mais sério, porque o povo se levantou decididamente para enfrentar Moisés, para confrontar a liderança de Moisés. E aí, irmãos, nós sabemos que todo homem e toda mulher que é levantada por Deus para estar na frente da sua obra, sempre vai ter esse tipo de problema. Sempre vai ter esse tipo de problema. Então, nós temos hoje, por exemplo, na nossa igreja, a nossa pastora presidente. E a nossa pastora presidente, com toda certeza, já enfrentou isto durante todo o seu ministério. Quando estava ao lado do nosso saudoso pastor Gedeon, enfrentava isso constantemente. E hoje, estando na frente da obra, juntamente com toda a liderança, com certeza a pastora Loide também enfrenta esse tipo de problema. Então, todo pastor que é levantado por Deus, sempre vai ter alguém que tenta se levantar contra esta autoridade. Mas o grande detalhe é que quem se levanta contra a autoridade que foi levantada por Deus tem grandes problemas. Tem problemas sérios, porque a autoridade foi colocada por Deus. E quando se levanta contra uma autoridade que foi levantada por Deus, se levanta contra o próprio Deus. Então, os rebeldes, aquelas pessoas que simplesmente resolvem ir contra uma liderança levantada por Deus, faz oposição, cria-se uma rebelião contra essa autoridade, o fim não é muito bom não, irmãos.
tem problemas sérios porque está se levantando diante de uma autoridade. E é isso que o capítulo 16 nos mostra. É isso que o capítulo 16 de Números nos relata. Uma grande rebelião contra Moisés. Os homens que se rebelaram contra Moisés têm nome: Corá, Datã e Abirão. Corá foi um israelita da tribo de Levi. Ele era um israelita. Corá foi um israelita da tribo de Levi, descendente da casa de Coate. Em algumas traduções, Corá também é chamado de Coré, e o seu nome significa, conforme alguns intérpretes da palavra de Deus, significa calvo ou calvície no hebraico. Datã era filho de Eliabe, da tribo israelita de Ruben. E Ruben, os irmãos lembram, foi o primeiro filho de Jacó, irmão de Abirão e Nemuel. E Abirão, ele foi um dos filhos de Eliabe, irmão de Datã, que significa pai exaltado. Então, o que acontece? Aqui Moisés estava na liderança do povo, já estava naquela liderança ali de Josué, Caleb, levantando-se um novo povo de 20 anos para baixo, para poder herdar e entrar na terra prometida. Já estava ali ensinando aqueles jovens de como servir a Deus e como servir ao Senhor para entrar em Canaã. Aí, de repente, no capítulo 16, vem os grandes líderes, homens que tinham influência no meio do povo, para poder confrontar Moisés. Então, Corá, filho de Izar, era do grupo de famílias levitas, e ele teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Eu acredito que você já tenha lido o capítulo 16. São 50 versículos. E eu acredito que você já tenha lido esse texto. Então, se você não leu, dê um pausa aí nesse áudio, pausa o áudio e leia os 50 versículos que temos no capítulo 16. E depois você continua. Então, dá um pausa se você não leu e você ler o capítulo 16. É importante que você leia o capítulo 16. Então, o que acontece? Então, Corá, ele teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Moisés, o líder do povo, o líder que foi levantado por Deus. Deus colocou autoridade na vida de Moisés. Então, ele teve o atrevimento de se revoltar contra quem? O líder. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe, eram irmãos, Datã e Abirão. E ele se juntou também com outro homem chamado On, filho de Pelete. E Corá também chamou quem? Além de Abirão, além de Datã, além de On, ele chamou 250 israelitas. Mas não era 250 israelitas quaisquer. Eram 250 israelitas de fama, líderes escolhidos pelo povo. Então ele levantou um exército, porque 250 não são poucas pessoas, ele levantou um exército aí, um grupo muito bom, assim, bom entre aspas, né? Estou falando em questão de quantidade, 250, e foram juntos falar com Moisés e Arão. E aí, quando eles estão ali com 250 homens, que não eram quaisquer homens, eles chegaram para Moisés aqui no versículo 3 e disseram o seguinte: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Em outras palavras, meu amigo, agora chega Moisés. Todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus. E o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Por que, Moisés, você quer mandar no povo de Deus? Olha só, irmão, a cena.
Olha só Moisés olhando para a cara de Corá, Abirão, Datã, Ion e mais 250 homens israelitas. E Corá olhando para Moisés, afrontando Moisés, encarando Moisés e perguntando: você quer ser Deus, meu amigo? Deixa esse povo quieto, entrega o teu cargo, tu já está velho, sai da frente desse povo, rapaz. Dá licença, Moisés. Você está vendo que você está atrapalhando, que você quer ser Deus? Esse povo pertence a Deus, esse povo pertence ao Senhor, esse povo não é seu não. E aí, queridos, no versículo 4, quando Moisés ouviu isto, ele caiu sobre o seu rosto. Moisés se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E quando Moisés levanta, ele fala o seguinte para Corá. Ele chega para Corá e fala o seguinte: bora fazer o seguinte, Corá. Amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Em outras palavras, eu sei que eu fui chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus. Eu tenho convicção disso. Deus me chamou, Deus me preparou, Deus me capacitou, Deus me levantou. Então eu sei disso. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. E ele vem falando o seguinte: vamos fazer o seguinte, aqui no versículo 5, e falou a Corá, toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Em outras palavras, ele está dizendo: bora fazer o seguinte, meu amigo, amanhã Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. Bora fazer isso e bora ver qual de nós o Senhor escolheu. Então, irmãos, observa aqui que houve uma rebelião. Houve uma rebelião por parte de Corá, por parte de Datã e por parte de Abirão. Agora, o que é rebelião, pastor Heber? O que é rebelião? Rebelião, meu irmão e minha irmã, é rebeldia. É se recusar a obedecer a uma autoridade. Isto é rebelião. É se recusar a obedecer a uma autoridade. O rebelde tem o compromisso e o dever de obedecer à autoridade, mas decide desobedecer. Ele simplesmente decide em desobedecer, de bater de frente e falar o seguinte: eu não quero mais estar debaixo desta autoridade. Só que ao invés dele sair e ir para bem longe, ele fica desafiando e peitando a autoridade. Então, rebeldia é rejeitar a autoridade de outra pessoa. Rebeldia é rejeitar a autoridade de outra pessoa. E a Bíblia fala que rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus, procurando a ajuda de outros espíritos. Da mesma forma, o rebelde rejeita Deus, desobedecendo aos seus mandamentos. Quando a Bíblia diz que rebeldia é como um pecado de feitiçaria, está falando sobre a rebeldia contra Deus. Está lá em 1 Samuel 15, 23, o texto que fala sobre isso. Todos nós devemos obediência a Deus, porque Ele nos criou e sabe o que é melhor para nós. Quem desobedece a Deus, sabendo que o que está fazendo é errado, entre rebeldia contra Deus. Você viu no áudio de ontem o que aconteceu com aquele rebelde que foi ali queimar lenha no dia de sábado, confrontando a Deus, confrontando a liderança, ele acabou morrendo. Então essa pessoa rejeita a autoridade de Deus em sua vida. Um exemplo de rebelião muito clássico disso foi o rei Saul,
que Deus o mandou destruir completamente os amalequitas e tudo que possuía, mas quando Saul venceu a batalha, o que ele fez? Ele guardou para si o melhor dos rebanhos. E o profeta Samuel repreendeu Saul por causa de quê? Por causa da sua desobediência. Mas Saul achava que tinha feito o que era certo. Ele se desculpou dizendo que queria usar os rebanhos para oferecer sacrifício a Deus. Então Samuel lhe disse que Deus prefere obediência do que sacrifício. Então, o que é uma rebeldia? Começa quando alguém acha que sabe mais que Deus. Leva a atos de desobediência. Então isso é rebeldia. Quem faz feitiçaria se envolve com demônios. Quem se rebela contra Deus também se abre à influência de demônios. Só existem dois lados. Quem não se sujeita a Deus, sujeita a quem? Ao diabo, que é o líder de toda rebelião contra Deus. Então, quando alguém se envolve em feitiçaria, se envolve em rebelião, está se opondo a Deus. Então, assim, feitiçaria é uma forma de rebelião contra Deus. Tanto a feitiçaria quanto a rebelião contra Deus tem consequências muito graves. O que é oposição? O que é rebeldia? Rebeldia no dicionário é do substantivo feminino, ação ou efeito de rebelar, de se recusar a obedecer uma autoridade legítima. Rebelião tem a ver com oposição, ação de estar contra algo ou alguém. Irmãos, preste atenção, quando a intolerância, a falta de ética e a manipulação se misturam, o nome disto é rebelião. Vou repetir, quando a intolerância, a falta de ética e a manipulação se misturam, o nome disto é rebelião. Então, ele pega Datã e Abirão, estou falando de Corá. Corá vai lá, chama Datã e Abirão, dois irmãos, chama On. Aí pega do povo, do meio do povo, 250 israelitas que eram líderes, 250 homens importantes, de fama, e aí faz um montim, fala, ó, vamos lá acabar com isso. Moisés está tanto tempo na nossa frente, mas vocês veem, né, quer ser Deus, quer ser o doidão, desculpa aqui a palavra, né, o linguajar, quer ser o doidão, quer ser melhor do que todo mundo, né, e quer saber demais, e entende demais, e quer saber mais do que os outros. Então vamos acabar com isso. Vamos lá, vamos falar com ele e vamos resolver esse problema. Aí chega diante de Moisés e fala simplesmente o seguinte, chega diante dele e fala, ó, cada um deles é de Deus, todo o povo aqui pertence a Deus. E o Senhor está no meio deles. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? Então Moisés, irmãos, faz esse desafio. Ele fala assim, amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele, quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasa e incenso neles e o levarão para o altar. Então, Corá, então veremos qual de nós o Senhor escolheu. Qual de nós o Senhor escolheu? E Moisés continua falando, escute aqui mais uma coisa. O Deus de Israel separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazer o serviço do teu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para você? Está no versículo 9. Versículo 9, será que isso não basta para vocês? Deus deu a você, Corá, e todos os outros levitas esse privilégio. E agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Está aqui no versículo 10, igreja. E te fez chegar a todos os teus irmãos, contigo ainda também procurais o sacerdócio. Quando vocês reclamam contra Arão,
Na verdade, é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando. Está aqui no versículo 11. Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor e a Arão, que é ele que murmurais contra ele. Então, queridos, está se levantando contra um líder, está se levantando contra Deus. Quem se levantar contra a nossa pastora presidente está se levantando contra Deus. Quem se levantar contra um pastor das nossas congregações está se levantando contra Deus. Está se levantando contra Deus. Então, se alguém se levantar, se rebelar contra um homem de Deus, se uma mulher de Deus, estando na frente da obra levantada por Deus, está se levantando contra Deus. Olha aqui o perigo da contaminação. No versículo 12 fala: e Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Rebeldia. Até pouco tempo atrás eles iriam sim. Quando Moisés chamava, eles iriam, estavam lá. Pois não, Moisés, se fosse nos tempos de hoje, né? A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor. Naquele tempo acredito que não tinha a paz do Senhor, pastor. Mas então deveria, pois não, Moisés. Oi, meu líder. Alguma coisa assim nesse sentido. E quando chegou ali, o que aconteceu? Eu não vou. Simplesmente nós não vamos. Ou seja, já estavam contaminados. Porque a rebelião começa assim. Um começa a contaminar o outro. Então Corá deve ter dito mais ou menos assim: Abirão, Datã, vamos conversar aqui um pouquinho. E Moisés, hein? E Moisés? O que vocês acham de Moisés? Rapaz, Moisés já está há um bom tempo no nosso meio, liderando. E aí, vamos ficar até quando ouvindo esse velho falando com a gente? Aí já começa, né? A menosprezar, a querer diminuir. Esse velho, meu irmão, já tá bom, ó, de arrumar suas malinhas e sumir. Aí o Datã fala assim: é mesmo, né? Ó, o Satanás aí já contaminando. Aí Corá fala: rapaz, tu tem razão, é verdade mesmo. Vamos lá, vamos botar para correr, mas ó, não tem como não, hein? Vamos. E aí, não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar 200, vamos chamar ali os principais. O fulano ali é líder daquele grupinho ali. Chega aí, meu irmão, faz favor, vamos aqui bater um papo aqui. Estava aqui conversando com Corá, Datã e Abirão, rapaz. O negócio é o seguinte: Moisés, hein? Moisés, o que tem Moisés? Pois é, a gente tá pensando aqui e talvez ter um novo líder. Ó, Corá aí, ó. Corá tem tudo para ser líder, hein? Corá, vamos. E tá, qual é o plano? Já começa o Satanás trabalhando assim. Qual é o plano? Não, vamos fazer o seguinte: vamos chamar o outro ciclano ali, aquele rapazinho ali, vem cá. Aí, ó, 2. Quando olhou, já tinha 250. 250, que não eram homens quaisquer, eram 250 líderes. Aí juntou ali, criaram força, armaram os argumentos, armaram a estratégia e vamos lá conversar com Moisés. Vamos ver o que vai dar e vamos tirar esse velho da nossa frente. Ele não vai ser mais o nosso líder, não. Nós não reconhecemos mais a autoridade dele, não. Só que tem um detalhe, irmãos e irmãs. Quem colocou Moisés foi o próprio Deus. E quem coloca, se Deus coloca, só ele tira. Se Deus coloca uma autoridade, só ele tira. E Moisés foi colocado por Deus. E eles levantaram e foram ali falar com Moisés. Moisés faz a proposta. E aí, irmãos, vamos ver quem é chamado por Deus. E aí Moisés faz a proposta. Amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço.
Quando chega no versículo 13, ele fala assim: nós não subiremos, nós não subiremos. Ou seja, aqui Datã e Abirão já estavam contaminados. Já estavam contaminados. Como se fosse uma praga, irmãos. Já estavam contaminados. Falou assim: eu não vou não. Pode me deixar quieto aqui, porque o meu plano já estou firmado ali com Corá, já estou firmado ali com os 250 israelitas e eu não vou subir não. E aí no versículo 13 fala que Moisés ficou muito indignado. Mas isso, irmãos, a gente vai ver amanhã, porque eu estou olhando aqui e já vi que o meu tempo acabou. Mas amanhã a gente continua, amém? Amanhã a gente continua o capítulo 16. Eu falei que ia ser em um áudio, mas não vai dar não. E o pastor Gedeon Júnior, a pastora Loide, pediu que nós fôssemos com calma. Então nós vamos obedecer à nossa liderança. Nós não seremos rebeldes, nós vamos obedecer. Então nós vamos com calma. Então amanhã eu continuo, se Deus permitir, e vamos continuar o capítulo 16. Tá certo? Queridos, que Deus abençoe, tenham um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Amém.